Bom dia, gente. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Hoje é dia 14 de agosto de 2026. Gente, dê o like, tá? Por favor. O pessoal não tá deixando o like. Gente, se não deixar o like, a plataforma não distribui o vídeo, tá? A gente tá vendo uma guerra aí de mídia, cancelando canais independentes, tá? Seja porque a espectro for, né? Ontem mesmo a gente viu, essa semana a gente viu a nossa primeira dama, né? Dando ordem para tirar uma plataforma aí do ar por causa de uma menina que se suicidou. Eu não creio que um suicídio seja origem de plataforma, né? Isso daí tem muitos conflitos por trás disso. Mas enfim, é um pé, né? É um pé para que prevaleça só o que é ruim e o que é bom seja tirado do ar, tá? Então, like, pelo menos eu falo por mim, não falo pelos outros. É pelo algoritmo entender que o vídeo é relevante, tá? Se não der o like, não tem visualização, não tem distribuição. Ele vai achar que o conteúdo não é relevante. Mas, enfim, vamos embora para mais um dia, né? Mais uma palavra. Hoje eu quero ministrar o poder da palavra. O pessoal tem muita confusão, né, com esse negócio do poder da palavra. Ai, porque eu vou falar aquilo que eu falo tem poder. Eu sou meia, assim, sistemática com essas coisas. Eu não acho que a gente tem tanto poder assim na palavra, não, sabe? Eu acho que se Deus fosse dar ouvido para tudo que a gente fala, olha, já teria descido um raio na cabeça de todo mundo aí, né? Eu acho que a gente tem que vigiar muito o que a gente fala, mas o poder mesmo, o poder da palavra mesmo, e eu acho que Deus não dá tanto poder assim pra gente não. O poder vem dele. Ele é onipresente, onisciente, onipotente, né? Ele pode tudo, né? A gente é muito limitada, tá? Eu particularmente eu tenho muita restrição nesse. Eu vou profetizar, vou falar que eu tenho esse poder. Vamos pôr o pezinho no chão, né? Vou voltar para nossa casinha, para o nosso lugar, vigiar o que a gente fala, vigiar o que a gente, né, profere e pegar a palavra, realmente a palavra poderosa, né? Que a palavra, para mim, a palavra que tem poder é Jesus, porque Jesus é a palavra, tá? No Evangelho de João, no capítulo 1, do versículo de 1 a 5, está assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Gente, aqui a gente vê, né, que Jesus já estava com Deus no princípio e todas as coisas foi feita por meio dele, né, por meio da palavra dele. Se lê lá em Gênesis, né, quando Deus começa a formação, a criação do mundo, que Deus dá ordem, haja, né, haja luz, né, as estrelas do firmamento, Deus vai dando ordem para as coisas irem se formando, né? Tudo foi feito pela palavra, e a palavra é Jesus. Quando Jesus se declara, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ele está falando que ele é a palavra, né? Nos vários discursos que Jesus teve ali no meio, entre os fariseus, ou meio até entre os discípulos,
Ele fala em verdade vos digo. Ele fala em verdade 2 vezes, quer dizer, a verdade falando a verdade, né? Você nota que ele já está ali se posicionando como Deus, né? Falando a verdade. E onde a gente encontra essa verdade? Nas Escrituras. Tem pessoas que disseminam a palavra, tem, mas não é porque ela tem o poder, é porque Deus levanta ela para ela disseminar a palavra, né? Nosso poder é muito limitado. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Esses 3 atributos é só Deus. Nem o diabo tem esses 3 atributos. Ele é o pai da mentira. É o único atributo que foi dado para Satanás foi ser o pai da mentira. Por isso que ele fala, em verdade e em verdade vos digo. Só ele é a verdade. Das escrituras ali, da palavra de Deus. Né? Porque João nos mostra Jesus ali como Deus. Nesses versículos aqui já fala ele mostrando o verbo que se fez carne, né? E depois, mais tarde, lá, não sei em que versículo está, fala aí, o verbo se fez carne e veio habitar entre nós. Quer dizer, o verbo lá do princípio, ele se fez em Jesus para vir até no meio, né? Ali, num certo tempo ali, para morrer em morte de cruz. Então, a palavra lá do início, do que se fez, tudo foi feito por meio dele, depois se fez carne e veio em forma de filho para morrer por nós. Eu sei que é meio complicado, né? Entender a trindade ali, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu sei que é complicado isso. Mas Jesus é a palavra. Jesus é o centro de tudo. Ele é a palavra, ele é o que determina, tá? Ele que ascendeu ao céu, está sentado no trono. Quando eu gosto muito de quando Deus se mostra para Moisés, mas quando me perguntarem quem és, o que eu falo? Ele fala assim, eu sou o que sou. Aí vem Jesus lá no Novo Testamento, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O eu sou lá do passado passa aqui a ter 3 atributos. Ele é o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. Eu gosto muito de comparar o eu sou do Antigo Testamento com o eu sou agora do Novo Testamento, que nós estamos nesse ciclo, né? E o pessoal confunde muito o poder da palavra com aquilo que você profere. Eu não vou falar que tem certas coisas que não acontecem, que acontece. Mas nosso poder é muito limitado. Isso me transporta lá para o livro de Ezequiel, né? Para o Vale de Ossos Secos, nesse negócio de profetizar. Gente, tem uma música aqui enchendo o saco. No capítulo 37, né? Quando ele tem a visão lá do Vale de Ossos Sequíssimos, né? Ele é transportado em espírito, né? Aí Deus fala, né? Ezequiel, podem esses ossos ter vida? Ezequiel fica quietinho, né? Ele só fala, tu sabes. Quer dizer, eu não sei não, tu sabes. Profetiza. Gente, presta atenção no texto. Vê se Ezequiel sai profetizando. Ele fica quieto, ele não profetiza não. Aí Deus começa a falar para ele, Ezequiel, fala assim, ossos secos. Deus vai falando e ele vai repetindo aquilo que Deus determina, aquilo que Deus dá ordem. Vê se Ezequiel sai profetizando, osso seco, vai se juntando aí um com o outro, e vai formando carne, nervos e ossos. Ele fica quietinho, tá? A gente tem que vigiar, assim, o que a gente fala, né? Até porque a gente fala coisas absurdas, né? E
tanto de maldição quanto de bênção, mas nosso poder é muito limitado. Então, o poder da palavra se inclui nas escrituras sagradas. Jesus é o poder. E só ele pode transformar a vida dos homens. Aqui é bem clara, todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ela, sem nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. O que esses dois versículos falam? Que ele é a luz. E quando a gente encontra Jesus, ele nos proporciona uma nova caminhada, ele nos direciona. E as trevas não reconheceram. Quem que é as trevas? Um monte de pessoas que estão no mundo, quem está na escuridão, porque a treva representa isso, não é só a noite. As trevas representam a escuridão. Sobre nossa volta, a confusão, isso é treva. E hoje nós estamos muito propensos, gente, até nós cristãos, se a gente não vigiar, tem coisa que engole a gente. Que a gente cai na lábia das trevas aí, do engano. É a mesma coisa que apagar uma luz. Você está enxergando alguma coisa? Não, assim é as trevas. As trevas nos cegam espiritualmente, como a luz, né, da claridade ali do dia, da energia, nos dá clareza na nossa visão. As trevas nos impedem de enxergar a luz que é Jesus, o nosso caminho. Isso significa trevas. Gente, é uma coisa assim, e está dominando muitas pessoas. Essa treva do engano, é como o ocultismo. Está lá em oculto, secreto. Não deixa a gente ver espiritualmente, né? Então, em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, está aqui. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui a gente já vê, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque lá no princípio, quando Deus fez, fala que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, não fazia. Ele estava ali, mas não fazia nada. A gente já vê a Trindade ali desde o começo da criação do mundo, né? No livro de Apocalipse, no capítulo 22 e 13, está: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Gente, Jesus é o começo e ele é o fim de tudo. Ele sabe, aqui ele se declara: eu comecei tudo, eu vou terminar tudo. Ele é o começo e o fim. O que é o alfa e o ômega? Gente, o alfa e o ômega são a primeira e a última letra do alfabeto grego. Ah, mas o que o grego tem a ver conosco? A nossa Bíblia foi escrita. Primeiro idioma que a nossa Bíblia foi escrita foi no grego. Por isso que depois foram traduzidas para todas as línguas, né? Então, Jesus já se vê ele já falava já naquela época que ele era o princípio e o fim de todas as coisas, tá? Eu sei que é meio complicadinho entender isso daí, mas o fundamento, a prioridade de tudo é o poder da palavra. A palavra de Deus, a Bíblia, tem o poder de nos transformar. Quando você abre as escrituras, eu particularmente não gosto de ficar falando pro povo, abre a Bíblia, lê a Bíblia. Sim, lê, é bom. Mas se você não tiver um discernimento espiritual, ela vai ser um livro como qualquer outro. Tem tanto spoiler aí da Bíblia, ela se contradiz. Eu não consigo ver isso. Quando eu leio as escrituras, eu vejo que um versículo, uma coisa, uma passagem vai levando a outra. Eu acho que ela se completa.
Ela não está escrita em ordem cronológica, os livros. Eu não sei porquê, mas não está. Tem livros que foram escritos lá no fim, está no começo, eu não sei. Mas assim, eu vejo ela muito dinâmica. Um texto vai levando a outro texto. Às vezes você está ali no Novo Testamento, você é levado lá para um texto do Antigo Testamento. Às vezes você está lá no Antigo Testamento, você consegue chegar no Novo Testamento. Os Salmos foram escritos por Davi, Moisés, os filhos de Corá. Eu vejo assim os Salmos de Davi messiânico. Eu falo assim que eu não consigo saber como que Davi teve uma visão tão messiânica, muito antes de Jesus vir ao mundo. O Salmo 2 mesmo é muito messiânico. Eu ungi meu filho no monte, eu gerei meu filho no monte Sião. Gente, isso é um salmo messiânico. Fala dos dias atuais, do povo quebrando aliança, rompendo mandamentos. É um salmo messiânico para os dias atuais. Então, ela assim, é muito dinâmica para você ver como que ela consegue falar com a gente, mostrar assuntos que estão hoje na atualidade. O Vale de Ossos Secos, aqui que eu citei no livro de Ezequiel, é uma visão que ele teve das valas ali da Segunda Guerra Mundial, né, do que Hitler matou lá 6 milhões de judeus, ali eram jogados em valas, né? Foi essa visão que ele teve. Pode esses ossos voltarem a ter vida? Ezequiel lá na Babilônia. Ele falou, eu não sei. O que Deus mostrou ali para Ezequiel? Que o povo de Israel voltaria a ser uma nação. Porque até ali eles estavam dispersos no mundo. E depois da Segunda Guerra Mundial, né, que acho que terminou em 45, em 1948, a ONU reconheceu Israel como Estado de novo. É isso que essa visão dos ossos secos quis dizer. Claro que tem um lado espiritual, mas na cronologia histórica é nesse contexto. A Israel voltando a ser uma nação de novo, porque sempre foi perseguido. Então Deus deu essa visão para Ezequiel, das valas dos mortos que foram ali no holocausto, né? Dos ossos que estavam sequíssimos, né? Passaria muito tempo para aqueles ossos serem sequíssimos. Não que o povo ressuscitou, gente, pelo amor de Deus, não é isso não. É o Estado de Israel voltando a ser nação. Precisa ter compreensão da história também, para entender um pouco da Bíblia. Aí a gente entra no capítulo 38, gente, eu tô confusa com esse capítulo, hein? Eu acho que a gente tá aqui no meio entre o capítulo 37 e 38 de Ezequiel, da guerra de Gog e Magog, que são as nações lá do Oriente Médio que vai se levantar contra Israel. Todas vão se levantar e eu não sei por qual motivo. Os Estados Unidos não vão estar com condições bélicas de acudir Israel. E Deus vai entrar com a sua mão forte e poderosa para livrar Israel mais uma vez. Mas aí eu tenho cá comigo que a gente não vai estar mais aqui, que a igreja vai ter sido arrebatada, né? Mas eu não falo assim, eu tenho certeza disso. Eu estou falando no meu entendimento. Então, para você ver como que a palavra, a Bíblia nos transporta. Eu falo assim, Jesus é atemporal. Eu acho que Jesus fica passeando lá entre o passado, o presente e o futuro. Gente, não tem, sabe, não existe tempo para Deus. Não existe a essência de Cristo ali. Por isso que eu falo muito para as pessoas ali que tem o crucifixo, né? E um Jesus pendurado ali. Eu falo, gente, tira Jesus da cruz. Ele não está mais na cruz. Ele está no trono. Ele está lá no trono, no céu. Ele está reinando. E ele não perdeu o controle sobre a terra. Tirem ele da cruz, por favor. Ele saiu de lá, desde que José de Arimateia e Nicodemos, os soldados, né, devem ter retirado o corpo dele e entregue para
José de Arimateia e Nicodemos preparar o corpo para o sepultamento. Quando ele ressuscitou, né, no domingo de madrugada já, que ele já não estava mais no sepulcro, ele já não estava mais ali, né, já saiu da cruz. Não que a cruz não seja, a cruz é muito, né, a cruz é nosso emblema, né, é nosso emblema maior, né, a morte de cruz. A cruz era nossa, ele morreu ali por nós, né, era para nós carregarmos a nossa. Nós temos que carregar a nossa cruz, mas a morte ali na cruz, ele se fez por nós. Ele foi no nosso lugar. Então eu deixo essa passagem para vocês aqui hoje. A gente tem que vigiar muito, sim, o que a gente fala, tanto para o bem quanto para o mal. Se evitar falar para o mal, melhor ainda. Às vezes a gente eu mais ouço do que falo, viu? Porque se a gente abrir a boca, né? A nossa humanidade grita ali, né? Mas o poder da palavra vem das escrituras sagradas. Ela sim é poderosa para transformar o mundo. Por isso que muitos regimes totalitários, principalmente na Segunda Guerra Mundial, muitas bíblias foram queimadas em praça pública. Eles falavam o livro da capa preta, porque antigamente as bíblias eram tudo capa preta, né? Tem muitos países que têm medo da Bíblia, das escrituras sagradas, tá? Então vocês fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus, tenham um bom dia.